Direto da redação. Nós vamos agora a Brasília, porque a sucessão do governo do Rio está em pauta na sessão desta quarta-feira, dia 8 de março, do Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República defende eleições diretas para escolher o novo governador. Rio de Janeiro está no imbróglio. O governador Cláudio Castro renunciou ao mandato um dia antes de ser condenado por crime eleitoral no Tribunal Superior Eleitoral. E diante da dupla vacância, porque o vice, o Thiago Pampulha, já tinha renunciado antes para ocupar uma vaga no Tribunal de Contas do Estado, surgiu ali a questão da dupla vacância no Estado. E neste caso, recomenda-se uma nova eleição para a escolha do governador e do vice para um mandato tampão de 6 meses. Esse mandato teria que ser definido por eleições indiretas na Alerj, deputados na Alerj. Mas diante da condenação posterior do Cláudio Castro, o PSD da prefeito do Rio, Eduardo Paes, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, arguindo que o Cláudio Castro, ao renunciar um dia antes, ele fugiu da cassação do mandato eletivo para manter o critério de eleição indireta. Porque a prevalecer a cassação do mandato por crime eleitoral, teria que ser eleição direta. Mas o que vai se definir hoje no Supremo Tribunal Federal é exatamente isso, se acolhe esse pleito do PSD ou se vai fazer o que a lei determina, que é a eleição indireta, por escolha dos deputados na Alerj. Mas a Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público, deu o parecer. E o parecer recomenda que a eleição seja direta. É isso que vai ser julgado, que está em pauta na sessão desta quarta-feira do Supremo Tribunal Federal. E a escolha desse governador vai se dar para um mandato tampão de 6 meses, vai ficar até dezembro. Enquanto isso não acontece, o Estado do Rio de Janeiro está governado pelo presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto. Mas vamos entender esses desdobramentos todo agora na reportagem de Gésio Passos. A Procuradoria-Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira parecer favorável à realização das eleições diretas para governador do Rio de Janeiro. Segundo a PGR, a condenação do ex-governador Cláudio Castro pelo Tribunal Superior Eleitoral gerou a vacância do cargo por motivos eleitorais, a menos de 6 meses do fim do mandato. Por isso, pela legislação, a escolha do novo governador deve ser feita pela população. Em uma manobra jurídica, Cláudio Castro renunciou ao cargo na véspera do final do seu julgamento no TSE, que o condenou por abuso do poder político e econômico na campanha eleitoral de 2022. Com a sentença, Castro fica inelegível até 2030. O Estado passa por uma crise de sucessão porque os ocupantes que deveriam substituir o governador também foram cassados na decisão que condenou Castro. Além disso, o vice-governador Thiago Pampulha renunciou ao cargo em 2025 para assumir uma vaga no Tribunal de Contas. E o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, está preso por envolvimento com facções. Assim, coube ao presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto de Castro, exercer interinamente o governo do Estado. O TSE, então, havia determinado que a eleição para definir o governador até o final do mandato, em dezembro, deveria ser feita de forma indireta pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O PSD questionou o entendimento do TSE e recorreu ao Supremo para que a eleição fosse direta, com voto da população. O ministro Cristiano Zanin atendeu ao pedido do partido, suspendeu as eleições indiretas e levou o caso ao plenário do STF, que nesta quarta-feira vai se reunir para decidir sobre as eleições para o governo do Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Fabrício, vai ser hoje a sessão, daqui a pouco começar, vai ser... Eu não sei nem o horário da sessão. Eu acho que é agora, no final da tarde. Final da tarde, né? Final da tarde, hoje, dessa quarta-feira, que vai se definir, o Supremo vai definir essa questão no Rio de É Janeiro. impressão minha ou o governador em exercício está gostando do cargo? Ah, ele tá deliciando, é doce. Ele comeu doce, viciou no doce. Ele tá gostando, né? Eu tô sentindo que ele tá entusiasmado, né, com a situação. Ele quer ficar, ele dá demonstração, as pessoas nos bastidores já interpretaram que ele quer ficar, ele quer permanecer até o final, porque gostou da brincadeira. Mas a intenção dele, na verdade, é fazer ali ele está de olho na vaga do Supremo Tribunal Federal. Ele quer ficar ali, ganhar visibilidade,
né? Fazer um bem bolado com Lula, afagar o peito amigo do Lula tal, e daí chegar ao Supremo Tribunal Federal. Mas a questão que a gente vê hoje no Brasil é uma sedução da magistratura, uma tentação da magistratura pela política. Os juízes, os magistrados querendo disputar mandato. Mas para disputar mandato você tem que ter voto. Sim. E geralmente para ter voto, você capitalizar voto, você conquistar voto no Brasil, todo mundo sabe como é, né? Voto no Brasil hoje se compra. Sim. Você tem que botar dinheiro. O voto no Brasil hoje é comprado. Isso é a realidade do Brasil, tá? E não é pobre só vendendo voto, não. A classe média vende voto, o rico vende voto, ou vai votar por bons negócios, o classe média quer DAS, que é cargo comissionado, e o pobre quer dinheiro imediato para comprar o gás, para pagar a luz. É isso. Até para dar curtida em rede social, isso tudo é pago. Com certeza. Paga, para bater palminha. Sim. Então essa... Inaugurações. Tem que ter um faz-me rir. Ninguém sai de casa hoje puro. Então como é que o juiz ganha a eleição nesse ambiente difícil, né? E você viu isso na Lava Jato. Começou pela demonização da classe política. O Sérgio Moro, que era juiz, Deltan Dallagnol, que eram promotores, se associaram para demonizar a classe política naquela ocasião. Partiram para cima também do Supremo Tribunal Federal, que ali o negócio era ambicioso, né? E depois saíram, largaram a magistratura, um largou a magistratura, o outro largou o Ministério Público, foram disputar a eleição para deputado, foram ser políticos. O Marcelo Bretas, que também foi juiz da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, foi seduzido, queria também ser político, até tentou ser candidato, eu acho. Chegou agora a ser candidato, alguém vendeu a imagem dele como um outsider, que vai ser candidato. Tentação também. Ou é tentado para ir para o STF, ou é tentado a ser político. Pode ter certeza disso. Pode verificar isso. O Wilson Witzel, que foi governador do Rio, era juiz federal, largou a magistratura para disputar o governo do estado associado com o Jair Bolsonaro, o projeto bolsonarista, depois rompeu. Mas juiz que também entrou para ser político. Eliane Calmon saiu do Superior Tribunal de Justiça como ministra e foi ser candidata a senadora pelo PSB na Bahia, perdeu a eleição. E assim eu vou te narrando aqui números, juiz, eu vou te dizer, João Saíde Vargas, que era juiz, foi juiz no município, até de Campos do Goytacazes, deixou de ser juiz, foi ser candidato em Varriçai e foi vice-prefeito de Varriçai. Então é uma tentação muito grande da magistratura pelo poder. E quando a magistratura experimenta o doce do poder, quer ficar. Eu acho que se encanta, né? Aquele glamour, a imprensa voltada a todos os focos, né? É fascinante. Eu acho que as pessoas, o bichinho da política morde. Política só tem porta de entrada, não tem porta de saída, já dizia o José Sarney. Mas eu sou capaz de cravar aqui alguns cenários para esse julgamento de hoje. O primeiro deles é a intenção do próprio Supremo, do próprio governo Lula do Supremo, em manter o Ricardo Couto nesse mandato tampão até o final. É ganhar tempo. O que o Supremo faria com isso agora? Por exemplo, seria um caminho, é um cenário. O Supremo retardaria a decisão se vai ser direto ou indireto, primeiro fazendo perguntando, questionando ao TRE se tem condições de montar uma eleição extemporânea em quantos meses. O TRE vai ter que responder isso, vai ganhar tempo, vai ficando. Vai se aproximar do calendário de outubro, vai ver que é melhor daqui a pouco esperar a eleição de outubro. O máximo que o STF poderá definir ali é antecipar a posse do quem se eleger em outubro. É o mais viável, né? Poderia. São cenários que pode acontecer. Mas pode acontecer, de repente, o Supremo chegar lá e decidir hoje, vai ser uma eleição indireta. Na Assembleia Legislativa, os deputados terão que decidir porque esse é o rito? Pode. Normal, o correto seria isso. Porque a Constituição é muito clara nesse caso de dupla vacância. O que Cláudio Castro fez, não importa se foi manobra jurídica, se não foi, mas é a regra do jogo. Eu posso utilizar de uma manobra jurídica na minha defesa. Posso, olha aqui, vai acontecer isso aqui, acho que o julgamento vai ser esse, mas se eu fizer isso daqui antes, estratégia até de advogado, você não vai estar em curso aqui, você consegue contornar aqui, acabou. Mas é a regra do jogo, a lei permite que ele faça isso. Para a lei não permitir, o direito brasileiro ele é positivado. Vai ter que colocar lá no papel, dizer, olha, não pode, em caso de dupla vacância, o governador estiver respondendo o processo, se ele renunciar um dia antes do julgamento,
a eleição... Aí tá bom, a eleição vai ser direta. Isso tem que estar no papel, mas isso não está. Mas nada disso está, né? Não está normatizado isso. O que tem ali é uma discussão jurídica, um caminho jurídico, é uma perneta que o Supremo está criando, e talvez daqui a pouco vai o Supremo dizer, ó, criamos uma jurisprudência. É criar jurisprudência. Aí não é jurisprudência, está legislando. Vai legislar, vai mudar, está mudando o entendimento. Mas e esse é um grande problema que nós enfrentamos aqui no Brasil. É o Supremo legislando, ocupando a tarefa que é do legislativo. E essa questão de juiz querer ser e ingressar na política, eles estão fazendo ao contrário do que eles pregam, por exemplo, para os militares. A tentativa de golpe que o Supremo interceptou, da figura aí do Alexandre de Moraes, que foi o relator desses processos, o que eles explicitaram ali? O general não tem que se meter em política, o militar não tem que se meter em política, o militar tem que ficar no quartel. Bom, mas o magistrado quer sair do Supremo, quer sair do fórum, quer sair dos tribunais para ir para a política. O general não pode, mas eles podem. Exatamente, direitos então, iguais. Cada um na sua caixinha. Eu acho que o general tem que ficar na caixinha dele, o judiciário na caixinha dele, o legislativo na caixinha do legislativo e o executivo na caixinha do legislativo. Os poderes são independentes, porém harmônicos. Não está lá, né, no texto constitucional. E essa demonização da classe política é altamente perigosa. Porque isso pode virar moda. Isso está virando moda. Isso que eu ia falar, já está virando moda. Você vê que médicos, advogados também, dentistas, todos eles querem. Dentista, médico pode. Problema Você nenhum. acha? Pode, claro, qualquer cidadão pode. A pessoa deixa de ser Agora, um bom médico, um bom dentista, porque virou outra política. Pode ser candidato? Pode. Ele larga a magistratura e vem a ser candidato. Agora não precisa usar da sua toga, dessa prerrogativa, para prender as pessoas, para daí então demonizar a classe política, prender, algemar, e para lá na frente o cara levar 10 anos respondendo e o processo ser arquivado. Você não acha que isso mistura muito, não, Roberto? O médico, o profissional, o jornalista, o advogado, todos eles têm o direito legítimo, está no gozo de suas prerrogativas, está no gozo dos seus direitos eleitorais, seus direitos políticos, está com a ficha limpa, vai ser candidato, problema nenhum. O juiz ser candidato. Mas largue a toga. Agora não vá se utilizar da toga, prender todo mundo para depois largar a toga e vir ser candidato. Aí é que não pode. Ele prende todo mundo primeiro, depois ele tira a toga, agora eu sou candidato. Eu sou o salvador da pátria. Não tem como, não há como conviver com isso. E vou arriscar ainda um outro cenário no Rio de Janeiro. Nesse ambiente todo. É uma outra operação policial atingindo outros deputados da Assembleia Legislativa. Não se surpreenda se isso ocorrer nos próximos dias. Porque tem deputado que está vulnerável, que está com a cueca cachumbada, que está com o rabo sujo, tem um pulsão, tem. Tem deputado ali que já tinha que estar preso? Tem. Tem deputado ali respondendo processo por organização, liderar organização criminosa, uma série de coisas? Tem. Tem elementos suficientes para se deflagrar uma operação e prender deputado? Tem. Agora só que vem tardiamente. Por que só agora? Não fez antes? Porque demorou tanto. Mas tem que prender também delegado, tem que prender também promotor que segurou esses inquéritos todos, as delegacias que seguraram esses inquéritos todos e que estão segurando os inquéritos, não andam nas delegacias. Tem um monte de inquérito paralisado em delegacia. Quem paralisou? Tem um deputado na Assembleia Legislativa que ele conta aos 4 cantos, que ele manda na Polícia Federal de Nova Iguaçu e que ele manda no GAECO do Rio de Janeiro porque tem um assessor de um promotor, que seria alto no GAECO, que faz tudo o que ele quer e que é a interface dele com o promotor. É possível que seja uma bravata, como tantas outras que esse cara conta. Mas é muito grave o que ele conta isso em mesa de bar, ele conta isso pra todo mundo. Ele conta isso em áudios. Caramba! Aí eu te levo no mínimo a questionar agora. Eu sei, por que o inquérito desse cara não anda? Por que não anda nada contra ele? Por que esse cara tá leve, livre e solto? Prenderam o presidente da LERJ, o cara tá preso por obstrução de justiça. No mínimo, o cara vai levar aí 3 anos preso se ele obstruiu justiça. Os elementos de convicção fraquíssimos, que é o Rodrigo Bacelar. Se você olhar o relatório da Polícia Federal, é tudo ouvimos dizer que pode ter sido isso, que pode ter sido aquilo. Gente, pode ter sido uma porrada de coisa, mas não foi. Efetivamente não tem nada ali que justifica a prisão ali do Rodrigo Bacelar. O
cara tá preso. Agora esse cara que é líder de quadrilha, apontado, se você lê o inquérito do cara, em vários inquéritos contra o cara, que é deputado também, o cara tá solto. O que se explica isso? Alguma coisa tem, né? Pô, então, vamos lá, né? Onde a fumaça, fogo. Onde a fumaça, há fogo. Então, no Rio de Janeiro hoje, a incerteza política, o Rio de Janeiro hoje, eu acho que o fornecedor no Rio de Janeiro está com medo tremendo. Rio de Janeiro vai enfrentar o Ricardo Couto, que é presidente do Tribunal de Justiça. Ele não tem condições de preencher todos esses cargos no Estado. Tem vários auxiliares de Cláudio Castro que estão lá e vão permanecer lá, porque ele não tem como substituir todo mundo, ele não tem equipe. Você, quando vence uma eleição para um partido político, dentro de uma coalizão, você tem colaboradores, você tem pessoas... Dá para se programar, para se organizar, né? Você preenche esses cargos. O presidente do Tribunal de Justiça vai botar quem? Vai botar um monte de juiz lá? Vai botar um monte de desembargador lá? Vai botar quem? Nessas secretarias. E o que é que me diz que o modus operandi para uma autarquia como o Detran, ele mudou alguma coisa no Detran? O Detran está cheio de empresas terceirizadas, loteadas por cabos eleitorais de deputados. Para falar nisso, está em greve, né? O Detran, né? O Detran servidor, né? Servidores. Mas serviços de automobilística, de moto, para tirar carteira, nada, tudo parado. E tem empresas só terceirizadas. Só está tirando de identidade, eu acho. Empresas terceirizadas ali dentro, os chefes do Detran, isso é o que todo mundo diz, tem caixinha. Quem indica tem que entregar tanto por semana. Você tem outras autarquias do Estado que fiscalizam imposto de combustível e PEM. Tem caixinha, todo mundo sabe que tem caixinha nessas porcarias. Como é que o Ricardo Couto vai substituir esse pessoal todo? Me diz. Não vai, porque não tem equipe, não vai fazer. Ele vai segurar ali o Estado, ele nem está indo ao Palácio Guanabara. Ele está despachando no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele não vai ao Palácio Guanabara. Porque tem medo, porque tem uma quizira dentro da cadeira de governador do Estado. Quem vai sentar naquilo dali? A cadeira é quente. Cadeira elétrica, quem senta ali cai. Tem que fazer uma sessão de descarrego dentro do Palácio Guanabara, fazer ali uma lavagem das escadarias do Palácio Guanabara, para ver se alguém entra ali para dentro, ali, entra mais sossegado. Porque do contrário, meu amigo, o negócio ali é brabo. Tem um negócio brabo ali. Tem uma musiquinha, eu vou mandar aí, o Felipe, por favor, ponha essa... É de autoria do grupo Boca de Matilde. Ah, eu acho que eu ouvi. Você viu essa música? Ela me passou essa música um dia aí. É Boca de Matilde. Eu vou passar aqui pro Felipe colocar pra tocar ali, porque... Preste atenção na letra, tá? Na letra da música. Olha, exatamente. Deixa eu achar. Aqui. Achou? Que eu ia achei aqui. Não, eu achei. Toca aí. Bota até as fotos dos governadores. Tem aí, tá? Põe aí. Põe pra tocar, por favor. Boca de Matilde. Matilde perigosa. Perigosa. No palanque prometendo céu azul e solução. Discurso bonito, mão no peito, muita emoção. Mas quando acende a luz da investigação, some o sorriso e aparece a condução. Perno caro, gravata bem alinhada, mas as sirenes já tá na estrada. É mais um VIP chegando na prisão, com mala pronta e discurso de ocasião. No Rio virou quase tradição, troca o gabinete pela detenção. Prometeu escola, hospital e metrô, mas o dinheiro misterioso evaporou. Na coletiva diz que é perseguição, enquanto aprende a rotina da detenção. Antes era carro oficial na avenida, agora é foto 3x4 na ficha da vida. É mais um VIP chegando na prisão, com mala pronta e discurso de ocasião. No Rio virou quase tradição, troca o gabinete pela detenção. O guia turístico já até avisou
Seja bem-vindo ao novo corredor. Tem ex-secretário, deputado e gestor. Virou reunião de ex-governador. É mais um VIP chegando na prisão, com mala pronta e discurso de ocasião. No Rio virou quase tradição. Prometeu futuro, ganhou condução. No palanque era a solução, na planilha, investigação. Boca de Matilde. Sucesso, Esse sucesso. É o grupo Boca de Matilde interpretando. É o Rio de Janeiro, né? Traduz o que é o Rio de Janeiro. Mas ainda sobre o Rio de Janeiro, nessa questão toda, o ex-governador Antony Garotinho está filiado ao Republicanos. Ele enviou um vídeo ontem, que é no final do programa, a gente estava encerrando, por isso que a gente não colocou esse vídeo ontem. Ele está dizendo o seguinte, que ele está pronto, porque o partido dele, se houver a eleição direta, se o Supremo definir que a eleição é direta, ele é candidato à sucessão estadual para esse mandato tampão. Vamos conferir o vídeo do Garotinho, por favor. Olá, pessoal. Muitas pessoas têm pedido uma posição minha a respeito das eleições. E eu hoje quero deixar bem claro que o meu partido, Republicanos, decidiu que caso as eleições sejam marcadas diretas agora, o nome indicado para disputar as eleições será o meu nome. Então, quero agradecer a confiança do presidente regional, Luiz Carlos, do presidente nacional, e dizer que eu estou pronto para enfrentar essa máfia que está dominando o Rio de Janeiro e a outra máfia que tenta dominar o Rio de Janeiro. Caso seja o desejo da população e essa seja a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento que vai ocorrer na próxima quarta-feira, eu vou repetir o que eu tenho dito. O que falta no Rio de Janeiro não são informações. Todo mundo sabe o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Sabe quem rouba, sabe quem recebe o roubo, sabe quem está por trás da corrupção nos órgãos públicos. O que falta não é informação. O que falta é coragem. E uma coisa vocês sabem que o Garotinho tem de sobra. É coragem para tomar decisão. Obrigado pela confiança do Partido Republicanos e eu saberei honrar. Olha, veja bem, o Garotinho está dizendo aí então que ele é candidato, é pré-candidato a governador caso haja uma eleição extemporânea. Mas eu acho que tem pouco tempo para ter uma eleição extemporânea. Os dois cenários que eu vejo que podem ocorrer, ou é a eleição indireta, vai mandar, ó, é o Rita, é isso aí, é a eleição indireta. Ou então vai prorrogar, vai ficar o governador como governador interino, presidente do Tribunal de Justiça. Por uma razão simples. O que é uma eleição? Para você ter uma ideia, preparar uma eleição. Primeiro, é você abrir prazo, são os partidos fazer convenção e escolher candidato. Você tem que abrir prazo para isso, para o partido fazer isso. Não vai dar tempo. Não faz do dia para noite. Segundo lugar, é você homologar a convenção. Tá, o cara é candidato. Em terceiro passo, primeiro passo é marcar a data da eleição, né? A eleição vai ser tal data. Depois então vem partido fazer convenção, escolher candidatos, saber qual é o prazo de desincompatibilização, vai ser o quê? Um ano? Vai ser um ano? Vai ser 6 meses antes? Não vai ser? Depois definir o seguinte, questão de urna eletrônica, você vai ter que fazer inseminação de urna eletrônica. É orçamento, saber se o tribunal tem orçamento para fazer uma eleição extemporânea esse ano. Porque o orçamento, tem orçamento, o Tribunal Regional Eleitoral para realizar uma eleição, o TSE, está com orçamento para isso? Ok.
Segundo lugar, você fazer a inseminação dos nomes dos candidatos nas urnas eletrônicas. Botar lá quem é candidato, vai concorrer. Depois é você fazer a logística, instalar as urnas eletrônicas para essa eleição. Você vai conseguir fazer isso, nós estamos no mês de maio. Vai atropelar para as eleições de outubro. Você tem recesso do judiciário em junho. Não tem como não, Roberto, não tem como não. Então você vai fazer isso em agosto, você vai fazer em setembro, vai fazer 6 meses Aí antes. começam as eleições normais. Você concorda? Esse é o problema. Aí você vai fazer uma eleição, a eleição agora, daqui a 3 meses, daqui a 2 meses, e fazer uma eleição sequencial logo em outubro para a escolha do governador. E se tiver segundo turno, vai fazer uma terceira eleição depois, se for o caso. Combinou isso com o eleitor? Então você vai à urna 3 vezes, você vai votar 3 vezes. O que poderá ocorrer é um fiasco, é o estado do Rio de Janeiro consumar aí um dos maiores índices de abstenção. O cara aproveitar um feriadão, ir pra praia, vazar e pagar R$1 de multa e não votar em ninguém. Exatamente. Aí vai ser a desmoralização da justiça. Toda vez que a justiça entrou para dentro do processo eleitoral, bagunçou o negócio. Bagunçou. A cidade, vou tirar como referência novamente a cidade de Campos, que em 2004 a cidade teve a primeira eleição anulada. Nunca mais essa cidade se acertou. Essa cidade se desacertou, ela se desandou daí para cá. Porque houve a intervenção, a justiça entrou para dentro do processo eleitoral. Vou te dizer aqui também outra sangria, outra cidade também que foi um desacerto, Rio das Ostras. Quando a justiça entrou lá, cassou o primeiro mandato lá do Carlos Augusto Baltazar e colocou um cara lá, a cidade caiu na mão de um cortador de árvore. O homem só vivia cortando árvores. Andava com uma motosserra na rua dia e noite cortando árvores. Foi isso que Rio das Ostras vivenciou um caos, sobretudo na pandemia. Você tem outra cidade também que a justiça afastou. Onde foi? Eu acho que tem no Rio de Janeiro outra cidade também. Outra cidade foi agora, eu não lembro. É tanta gente, é tanto afastamento. Isso a gente está falando do estado do Rio, fora o Brasil, afora. Brasil. Então eu não conheço nenhuma cidade em que tenha se acertado após a cassação. O Maranhão foi uma sorte. Uma vez caçaram lá o cara por causa de R$16. Não sei se você lembra disso, o Jacques. Eu lembro. Jacques Lago. Foi caçado um governador e deram posse a Rosiana Sarney. A cidade só se acertou depois, em termos sucessórios, com o Flávio Dino, governador, que depois saiu para ser ministro e hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. A cidade ali começou ela a se acertar. Mas é um desacerto toda vez que a justiça ela entra para dentro do processo eleitoral e ela amputa, ela sepulta a força do voto popular. Isso é horrível. Democracia se conserta na prática, se aperfeiçoa na prática. Mas vamos aguardar hoje o resultado e amanhã com certeza nós vamos desdobrar isso aqui no programa.